Salve pessoal, como eu falei antes, meu nome é Paulo e eu trouxe aqui a resolução agora da diagnose. E vai passar nesses próximos momentos, depois da minha aula, né? Eu já devo ter me apresentado, já devo ter passado algumas orientações, mas eu vou repetir aqui novamente. Depois dessa aula, você vai assistir toda essa videoaula gravada no YouTube, referente à nossa diagnose, nossa primeira diagnose, que eu passei semana passada. Você respondeu e me enviou pelo aquele formulário. Aqui a gente só vai assistir essa aula, sempre fazendo as anotações precisas. Tudo que eu copiar, copia no caderno, porque depois eu vou pegar, viu? Eu vou pegar esse caderno, você vai bater a foto e vai me enviar. Não hoje, não hoje, repito, não hoje. Eu vou dar um link que a gente vai estar enviando isso. Mas o que eu falo é o seguinte: não se desesperem, não achem que foi difícil demais ou qualquer coisa do tipo. O que eu estou fazendo aqui só são resoluções de questões. Eu não vou estar abordando o tema detalhadamente. Quando a gente começar a realmente as videoaulas, tudo isso, as aulas gravadas, ou aula ao vivo mesmo, caso vocês queiram, quando a gente começar, eu vou trazer PDF com os arquivos, vou trazer muitas questões para a gente praticar, porque matemática é isso, é um passo a passo, é um processo que vai levando até um fim. Então a gente precisa aprender, precisa conhecer o conteúdo nos mínimos detalhes para que a gente possa resolver as questões. Aqui eu não trabalho esses detalhes. Por quê? Porque aqui só é resolvendo questões, certo? Senão daria um vídeo muito longo. Se eu fosse explicar cada um dos conteúdos que eu trabalhei aqui, seria muito longo. Mas a ideia é justamente essa, é trabalhar porcentagem depois, trabalhar números inteiros, frações, tudo aquilo que forma a base da matemática e que é a matemática realmente utilitária. Tá bem? Até mais. Vai, segue o vídeo aí. Valeu, papai. Então vamos lá, né, gente? Primeira questão, primeiríssima questão. O número 210, esse número aqui eu não vou falar o nome, né? Eu não vou ler o número, porque senão vocês já vão saber a resposta. Então vamos lá, vamos tentar pensar aqui, ó. O número, e ele dá um número aí, de brasileiros, pode ser lido da seguinte forma. Quando você já lê o número, já era a resposta. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: um número, todo número, na verdade, eles são separados, eles têm uma forma de separar os números, né? Ele tem uma forma. Então é isso, gente. E a primeira unidade, a primeira classe, quando a gente tem um número, a separação dos números, é a unidade. Unidade. Depois a gente vem em dezena. Oxente, professor, o senhor está trazendo de trás para frente? É assim mesmo que a gente monta um número. Unidade, dezena e depois centena. Pronto. Aqui a gente para porque ele já faz essas três classes já formam a primeira ordem. Tá certo? Então, depois a gente vem para a segunda ordem. E na segunda ordem, professor? Na segunda ordem, professor, como é que é montado? A mesma coisa. Unidade, dezena e centena de novo. De novo, professor. Mesmo jeitinho. É, o mesmo jeitinho. Só que aqui a gente já passa a dizer que aqui é a unidade de milhar, a dezena de milhar também e a centena de milhar. Aqui é a segunda ordem. E por fim, a terceira ordem. Aliás, por fim não, porque os números são infinitos. Mas aqui pra gente, essa terceira ordem que a gente vai utilizar para responder essa questão é a unidade, dezena e centena também. Então vem aqui, ó. Os números, a gente viu que os números são divididos em três ordens, né? Três classes: unidade, dezena e centena. E essas unidades, cada uma dessas unidades, a gente representa por uma ordem. A primeira delas é a de dezena, a ordem das dezenas. Aqui vem a de milhar. E por fim, na terceira ordem, as de milhões. Milhões. Isso. Pronto, tá aqui, ó. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Certo, professor. Mas isso não respondeu minha questão. Isso não responde minha questão, não, professor. O que é que isso vai... Me diga o que é que isso vai me ajudar a responder a questão. Calma, macho. Repara só. Olha. Presta atenção aqui, olha.
Então é isso, né? Por exemplo, o número 5.500. Vamos fazer aqui, ó, 5.500. Como é que a gente vai colocar nesse sisteminha aqui? Vamos ver, ó. A gente começa de trás para frente. 0, 0, 5, 5. Pronto. Então 5.000 já está na casa do milhar. 5.500, porque está na centena. E é assim que a gente vai fazendo como lê um número. Por exemplo, número 13.782. A gente vai e coloca, começando sempre de trás para frente. 2, 8, 7, 3, 1. 13.000, porque está na unidade de milhar. 700 da centena e 82. Certo, e esse número aqui, professor? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2. 210 milhões. 210 milhões, né? Já que não tem nenhuma casa. Então é isso, pessoal. Sempre que a gente vai ler um número, a gente tem que organizar mentalmente essas unidades, essas dezenas, essas centenas. Certo, mas professor, toda vez eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer um quadrinho, nem que seja mentalmente, Não, ó. Sempre que a gente tiver 3, já pula para o milhar. Então, se tiver 6 números, a gente já vai pular para milhões. Professor, e depois que tiver mais 3 números, 9 números no caso, a gente vai pular para qual? Aí vem os bilhões, os trilhões, quadrilhões, só que isso não importa muito. A maioria é até os milhões, viu? A gente é o que mais, a unidade que mais a gente utiliza. É no máximo até os milhões, tá bem? Então é isso. Sempre que tiver de 6 zeros, 6 algarismos, sétimo já é na casa dos milhões. Então aqui esse número aqui é 210 milhões. Tá aqui, ó, marquei. Alternativa B. Joinha, fechou. Vamos lá para a questão 2. Pronto, então vamos aqui para a questão 2. Ó, Dionísio tem 78 anos. Em que ano ele nasceu? Pronto, imagina só. Vamos pensar como é que a gente começa a contar os nossos anos. Como é que faz para contar os nossos anos? Imagina só. Eu, por exemplo, nasci em deixa eu pegar a canetinha aqui, ó, 1988. Certo? Como é que eu passei a ganhar anos? Né? À medida que os anos foram passando, vai passando um ano, e aí isso vai fazendo com que eu ganhe os anos, né? É assim que se formam os anos, né? Em 89 eu tinha um ano, e aí vem em 1990 eu acabei tendo 2 anos, mais 2, não é isso? E aí sucessivamente, certo? À medida que a gente vai aumentando, vai chegar um momento, por exemplo, que aqui em 2021 eu tô com 32 anos. Certo? Então a gente foi somando de ano em ano até que chegasse em 2021 e visse que eu tinha 32 anos. Certo? Só que aqui a gente quer fazer o processo inverso. Imagina só, uma pessoa tem 78 anos em que ano? 2021. Ele tem 78 anos em 2021. Em que ano foi que ele nasceu? Em que ano foi que ele nasceu? Não é isso? A pergunta é essa. Ele tem 78 anos em 2021. Em que ano foi que ele nasceu? Então, para isso, se a gente quer fazer o processo inverso, a gente vai subtrair. Então é isso. A gente vai ter que fazer uma subtração. Então vamos lá fazer uma subtração. Ó. Primeiro de tudo, a gente vai colocar sempre o maior em cima. Seja na subtração ou na soma, sempre coloca o maior em cima, certo? Só por convenção é melhor. Tá bom? Não que na soma isso vai influenciar, mas é importante colocar, tá bem? Então vamos lá. 2021, tá aqui, ó. Vou colocar o maior em cima. 2021 menos 78, tá aqui. Pronto. Passar o tracinho aqui. A gente sempre começa organizando o número de trás para frente, né, numa subtração. Sempre começa organizando daqui para lá. Olha, repara só. Só de 1 eu posso tirar 8? Não posso tirar 8. Então, o que é que acontece? Eu vou pedir emprestado. É uma técnica que a gente usa. Eu vou pedir emprestado. Então, eu peço emprestado aqui do 1, eu vou pedir emprestado ao 2. Ó, repara só.
Vou pedir emprestado aqui. Se eu vou pedir um emprestado aqui, eu boto um aqui do lado. E aqui, que era 2, vai passar a ser 1. Pronto. 11 menos 8, 3. Está aqui, ó. Joinha. Joinha. Pronto. 1 menos 7. Pode? Não pode de novo. O que é que eu vou fazer? Vou pedir emprestado novamente. Repara. Só que como é que a gente pede emprestado ao zero? Não pode. Então, só que o zero quer emprestar. Então, o zero vai pedir emprestado ao do lado, que aqui no caso era 2. Então, vai passar a ser 1. Aqui, que era 0, vai passar a ser 10. Pronto, por causa do empréstimo, né? Se ele pegou 1 daqui, vai botar aqui do lado. Então, ele passa a ser 10. Pronto. Aí, agora que ele é 10, o 1 vai poder pedir emprestado dele. Repara só. Se é 10, vai passar a ser 9. E aqui vai ficar 11. Pronto, fechou. 11 menos 7, 4. 9 menos... Aqui tem quanto? Aqui não tem nada. Então é nada. Nada é o zero. 9 menos 0, 9. E 1 menos 0 aqui, nada, 1. 1943. Só que repara só. Professor, não tem nenhuma dessas alternativas aqui. Não tem nenhuma. E aí? E aí, professor? Professor Macho, e aí? Me diga aí, tá errada a minha questão, é? Eu fiz o cálculo todo bonitinho, Ave Maria. Não pode estar errado. Não, o que acontece é o seguinte, nessa questão aqui. O problema é que eu possa ter pegado a questão, uma questão que era do ano passado. Então a subtração era para ter feito em 2020. Então no caso aqui, era para ter subtraído menos um ano, já que foi 2020. Não é isso? Então o correto ano é 1942. Ou seja, a questão aqui a gente vai ter que anular, né? Então a gente não considera essa questão, tá bom? É isso, vamos lá. Questão 3, tá bom? Vamos lá, questão 3. A sequência de números inteiros menores que menos 4 é... Olha, vamos lá. O que são números inteiros? Existe uma reta que a gente, nós matemáticos, chamamos de reta numérica. Nessa reta numérica, o zero é o centro de tudo, papai. O zero é o centro de tudo. O zero é onde fica dividindo um lado, divide o outro lado. Um lado e outro lado, professor. Por que isso? Como assim? Existem dois lados, né? Existe um lado que a gente diz que existem os números positivos, que a gente identifica ele por mais. Existe um outro lado que corre para a sua esquerda aí, que tem os números negativos, que é o número de menos. Certo, professor, mas como é que funciona isso? Ó, à medida que a gente vai passando da esquerda para a direita, os números vão ficando maiores. Por exemplo, depois do zero vem mais 1, mais 2, mais 3. Professor, eu nunca vi esse negócio de mais 1, mais 2, mais 3, não. Repara só, na verdade a gente vê 1, 2, 3, né? Só que, por convenção, quando a gente não coloca o sinalzinho, quer dizer que ele é mais, certo? Então, se não tem o sinal, a gente considera ele como mais. Se tem o sinal, a gente vai considerar como menos. Certo, professor? E qual o número que eu vou botar aqui? Isso mesmo, vai começar daqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E essa reta vai ficando infinita para lá, ó. Menos 5, menos 6. Vai ficando infinita, ou seja, não tem fim para a esquerda. Então, observa só o detalhe. Esse número aqui, mais 1, ele é maior ou menor que esse número aqui, menos 2? Ele é maior. Por quê? Porque ele está indo para a direita. Quanto mais longe na direita, maior é o número. Então, ele pergunta aqui, na sequência de números inteiros, que são menores que menos 4. Então, o menos 4 está aqui, ó. Para que os números sejam menores que o menos 4, ele vai ter que estar na esquerda do menos 4. Então, quais são os números que estão na esquerda? O menos 3 aqui está na esquerda? Não, está aqui na direita, ó, o menos 1, menos 3. O menos 2 está onde? O menos 2 está aqui na direita também. Então, não pode. Essa alternativa aqui e essa eu já cancelo. Menos 3 aqui de novo, já cancelo. E aqui, ó, menos 5, menos 6 e menos 7. Pronto. Alternativa C, né? A, B, C. Pronto. Alternativa C. A gente vai aprender também sobre os números inteiros. A gente vai aprender a calcular
os números inteiros. Números inteiros são muito usados quando a gente está em banco, faz contas de banco, quando a gente está devendo, a gente está com número negativo, saldo negativo, né? Existem também as temperaturas abaixo de zero, que são números inteiros, são números negativos, tá bem? Então vamos lá, vamos junto. Quarta questão, está perto de terminar as 5 primeiras. E olha aí, ó, trouxe mais uma questão de números inteiros. Aqui a gente já pode ver quando está na reta numérica. Observe a reta numérica abaixo e responda quais os números inteiros que melhor representam as letras A, B, C e D. Repara só, ó, o zero está aqui. Depois do zero, a gente vai ter os números positivos. Então aqui pode ser mais um, né? Pronto. Correndo para cá, para esse outro lado, você acabou de ver que tem os números negativos. Então aqui vai ser o menos 1. Olha, mais ou menos aqui ia estar o menos 2. Mais ou menos aqui ia estar o menos 3. Então aqui é menos 4, provavelmente. Menos 5 estaria aqui no meio. E aqui menos 6. Não é isso? Não seria mais ou menos isso? Por que, professor, o senhor fez essa média? Porque aqui, por exemplo, no D, não poderia ser menos 3. Porque a gente tem que pegar o mesmo espaçamento daqui, ó. Esse espaçamento daqui a gente tem que jogar para cá e tirar uma média, tá bem? Então essa alternativa aqui, ó, o A é menos 6, o D, o B é 1 positivo, ó. Só, ó, olha que interessante, o B, só você matando o B aqui, mais 1, só você matando o B, mais 1, você já saberia a resposta. Ó. Na letra B aqui, ó, cada um desse é uma letra, né? A, B, C e D. Só matando aqui, nessa coluna aqui, ó, o único mais um é esse daqui, ó, que não tem o símbolo, por sinal, ó, ele não traz o símbolo. E é por convenção a gente diz que é mais. Então seria letra D. Joinha? Vamos lá, quinta e última questão. É antes da gente terminar. Olha, outra questão de números inteiros. Que está trazendo aí questão de temperatura. Tem temperaturas abaixo de zero. Eu falei para vocês na estante. Ó, em uma das noites frias que Teresópolis já teve. Teresópolis é uma cidade, né? O termômetro da dona Laide marcava a temperatura de menos 1,5 graus Celsius. Ao amanhecer, constatou-se que a temperatura subiu 5,6. Sabendo que o termômetro está graduado em graus Celsius, qual temperatura ele estava marcando ao amanhecer? Repara só, essa questão é uma questão de subtração de números inteiros. Ó. Tudo isso a gente vai ver mais com calma, viu, gente? Tudo isso a gente vai ver com calma, cada uma das questões, como é que faz, como é que monta, tudo direitinho. Então não se desespera, tá bem? Tenham calma. A gente vai tentar resolver tudo direitinho. Aqui pode ser que pareça, nossa, é muito difícil, muito complicado, mas é porque você ainda não viu o conteúdo. Quando eu passar o conteúdo e você ver o assunto desse conteúdo, tudo vai se tornar mais fácil. Porque matemática é assim, existe um passo a passo a ser seguido. Então o que eu estou fazendo aqui é resolvendo as questões da diagnose, para que você não passe em branco, certo? Então você precisa olhar sim esse vídeo. Mas assim, o conteúdo mesmo a gente vai ver no passo a passo, tá bem? Essa questão aqui mesmo é uma questão de números inteiros. Ó, repara só. Ele disse que estava marcando 1,5 graus, né? Menos 1,5. Tá aqui, ó, graus Celsius. Ao amanhecer, constatou que a temperatura subiu 5,6. Sabendo que o termômetro está graduado em graus Celsius, qual temperatura ele estava marcando ao amanhecer? Então veja bem, ó. Aqui é uma questão de subtração de números decimais. Por que números decimais, professor? Todo número com vírgula a gente chama de números decimais. Então a gente vai subtrair esses dois números. À medida que passou a temperatura, como ele subiu 5,6 graus, essa temperatura a gente quer saber qual a temperatura que o termômetro parou ao amanhecer. Então essa variação de temperatura a gente se dá pela subtração dos dois. Então vem lá, o maior sempre em cima, o menor aqui embaixo e tracinho de menos. Pronto. 6 menos 5 dá 1, muito bem.
5 menos 1, 4. Professor, e essa vírgula eu vou botar onde? Na soma, subtração de números decimais, a gente sempre vai botar a vírgula embaixo de vírgula. Sempre a vírgula embaixo de vírgula. Ó, a vírgula não está aqui, vírgula não está aqui, a vírgula então vai encaixar aqui. 4,1, que apresenta a letra D, a resposta. Joinha? Então a gente fecha aqui nossas 5 primeiras questões e vamos partir com tudo para as outras 5. Joia? Firmeza, meu pai? Pronto, vamos lá, que já está acabando. Pronto, então vamos lá, vamos retornando, vamos dar continuidade. Questão 6. Qual dos conjuntos abaixo corresponde ao conjunto dos números inteiros? Deixa eu só dar uma explicaçãozinha rápida aqui. Todo número, todos os números, na verdade, eles são agrupados em um que a gente chama, nós matemáticos chamamos de conjuntos. Então, cada número, cada tipo de número, existe um conjunto. E o conjunto dos números inteiros é aquele conjunto que eu falei na questão anterior, que existe uma reta numérica, existe o zero, e de um lado separa os números positivos e do outro lado os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros é um conjunto de números que abrange o conjunto dos números negativos e o conjunto dos números positivos, juntamente com o número zero, que não é nem positivo nem negativo. Ah, professor, existem outros conjuntos de números? Nunca vi falar disso. Existe. Existe também o conjunto dos números naturais. Quais são os conjuntos dos números naturais? São aqueles números que a gente pode contar, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Existem vários conjuntos de números. Por enquanto, inclusive aqui, ó, aqui está o conjunto dos números naturais, né? Por enquanto, a gente só vai focar em responder a questão. Isso a gente vai vendo com o passar do tempo, tá bem? Então vamos lá. Conjunto dos números inteiros é o conjunto que tem os números negativos e positivos. Tá aqui, ó. Esse daqui, ó, tem um menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim sucessivamente. 0, 1, 2, 3. Então esse aqui, letra B, é a formação dos conjuntos dos números inteiros. Vamos lá. Questão 7. Não se apavora não, papai. Não se apavora não. Tem calma que isso a gente vai... Imagina só. Isso aqui é tudo que a gente vai aprender durante o nosso curso, tá bem? Então não se apavora não. Tem calma. Isso aí é tranquilidade. Aqui é só um apanhado geral do que eu precisava, é que nem eu falei. A diagnose é isso. A diagnose é um conteúdo, é uma prova, uma avaliação, para que eu saiba o que é que tu sabe, né? E aí eu vou poder preparar melhor. Se você vê o livro de vocês, estava trazendo coisas absurdas, o Estado também passou conteúdos absurdos. Então vamos aqui, a gente mesmo, tentar ver algo que realmente possamos utilizar, que realmente possa ser utilitário, tá bem? Vamos lá. Questão 7. Numa prova de 25 testes, tem 25 testes. Cada resposta certa vale 4 pontos. Então, tem um teste que tem 25 questões. 25 questões, não é isso? Questões. Onde cada uma acerto vale 4 pontos. Mais 4 pontos. Cada resposta errada, erro, vale menos 1. Olha os números inteiros entrando de novo. Menos 1 e mais 4. Números com sinais, né? E cada resposta em branco, se eu deixar em branco, vai valer 0 pontos. Um aluno que deixar 6 testes em branco e acertar 9 dos que responder, ele ficará com quantos pontos? Olha, veja bem, são 25 questões, certo? Vamos lá, ele deixou 6 em branco. Se ele deixou 6 em branco, então a gente vai fazer o seguinte, ele respondeu 25 menos 6. Vamos lá, vamos responder. 6, 5 eu posso tirar 6? Não posso. Então o que é que eu faço? Isso, você já aprendeu, pede emprestado. Vai ficar 1 e aqui eu boto um 1zinho do lado. 15 menos 6 vai dar 9. Boa, papai. 1 menos nada daqui vai dar 1. Então 19. Ele respondeu 19. Como é, professor? Explica aí de novo. Tinha 20 questões.
6 ele não respondeu. Então, ele respondeu ao todo 19. Isso, muito bem. Em branco. E acertar 9 dos que responder. Então, desses 19, ele acertou 9 e errou quantas? 10. Isso. Por quê, professor? O número de acerto mais o número de erros vai dar o total de questões. É ou não é? É verdade, é isso mesmo, macho. Certo. Vamos mais adiante, ó. Ficará com quantos pontos? Eu sei o seguinte, ó, que cada um dos acertos, ele ganha 4 pontos. Se ele teve 9 acertos, então é 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quantas vezes? 9 vezes. Olha o que é que você está falando. Você está dizendo que é 9 vezes 4. Isso mesmo, é uma continha de multiplicação. A soma de vários fatores iguais é uma conta de multiplicação. Então, 9 vezes 4. Isso dá quanto? 36. Pronto. 9 vezes 4 é 36. Você olha na tabuada. E cada um dos erros é menos 1. Então, menos 1, menos 1, menos 1. Isso aqui sucessivamente vai ser igual a menos 10. Porque foram 10 erros, né? Então, se ele fez 36 pontos, só que perdeu 10 de erros, ao todo ele ficou com 26 pontos. Pronto, letra A. Boa, questão boa, interessante, né? Questão boa de pensar. Isso aí, joga duro. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Ah, essa daqui já foi, né? Pera aí, eu acho que eu botei um errado. Vamos dar pausa. Pronto, galera. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu pausei o vídeo, voltei com a questão 8 aqui. Eu tinha colocado a questão 7 novamente. Então vamos lá, ó. Questão 8 diz o seguinte. Uma pessoa ela tem 600 reais em sua conta bancária e faz sucessivamente, o que é sucessivamente? É sequencialmente, uma vez depois outra, as seguintes operações bancárias. Qual o seu saldo final? Repara só, aqui é uma utilização prática de números inteiros. É mesmo, professor? É de número negativo, o senhor quer dizer? E isso, de número negativo, números com sinais. Por quê, professor? Me diga aí, me explique. Toda vez que a gente colocar um valor, a gente vai considerar como positivo. É verdade ou não é que é algo positivo isso? É algo bom. Só que toda vez que a gente retirar, a gente vai considerar como algo negativo, algo menos, certo? Então, colocou um dinheiro, fica positivo. Retirou, fica negativo. Certo? Essa questão, eu vou dar 2 modos de fazer ela. Certo? Então, vamos lá. Ela vai colocar 200 reais. Então, essa pessoa ela vai adicionar 200 reais. Adicionar é somar. 0, 0, 0, 0. 6 mais 2, 8. Sempre lembrar de botar vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá. Agora ela vai retirar 900 reais. Então, esse daqui é o primeiro resultado da primeira operação. Então, agora ela tem 900 reais e vai retirar, ó. Aliás, ela retira 900, né? Ela tinha 800. Repara só como vai ficar. Ela tinha 800 e retirou 900, ó. 0, vou fazer a subtração. 0, 0. 9 menos 8, 1. Professor, deu 100. Certo. Só que um detalhe que a gente tem que perceber é o seguinte. Esse 100 aqui, se a pessoa tinha 800 reais e retira 900 do banco, esse 100 aqui já não passa a ser mais um saldo que ela tem. É um débito. E se é um débito, a gente vai identificar por qual símbolo? Menos ou mais? Imagina aí, pensa aí. Menos, isso, menos. Ela vai ter menos 100 reais. Ela passa a dever dinheiro. É verdade ou não é? Então é menos 100 reais. Pronto. Ela está com menos 100. Agora, ó, ela tem 600 reais. 600 reais. E coloca... e no caso ela devia 100. Devia 100 reais. Tá aqui, ó. Vamos fazer a continha.
0, 0, 0, 0. 6 menos 1, 5. Pronto. E agora ela estava devendo R$ 100 e passa a colocar 600 no banco. Ela vai ficar com dinheiro ou vai perder dinheiro? Ela vai ficar. Se ela vai ficar com dinheiro, a gente vai considerar que isso é positivo ou negativo? Positivo. É sempre bom ficar com dinheiro, né? Então, mais 500. E por final, ela retira 700. Então, vamos lá. Menos 700, né? E tem os 500 aqui que ela tem. Não é isso? Vamos lá. 0, 0, 0, 0. 7 menos 5, 2. Pronto. Ela tinha 700. Pensa aí só. Ela devia 700. Ela tinha 500, desculpa. Ela tinha R$ 500, é o que ela tinha. E ela retira 700. Ela vai ficar com R$ 200 ou vai ficar devendo R$ 200? Vai ficar devendo. Boa. Então, no final das contas, essa pessoa vai ficar devendo R$ 200. Letra A. Um outro método que pode ser feito também é a gente primeiro juntar tudo que é positivo, ou seja, que tem sinal de mais, e tudo que é negativo primeiro, ou seja, que retira. Então vamos lá, ó. Ela tinha primeiro 600 na conta. Aqui já é um outro método, viu, gente? Aqui já é um outro método, vou riscar até de azul. Ela tinha 600. 600 era positivo ou negativo? Positivo. Ela tinha aqui também, ela vem aqui, ó, e coloca 200, ela coloca 200, certo? Ela adiciona 200 e ela vai adicionar também mais 600 depois. Aqui, ó. Pronto. Então o saldo dela positivo, se a gente somar tudo aqui, vai ser 0, 0,00. 6 mais 2, 8 mais 6, 14. 1.400. Ó, conta 3 0 e bota o pontinho. 1.400. Certo. E o saldo dela negativo era como? Olha, ela retira uma de 900 e vai retirar também 700. Está aqui, ó. Ela retira também 700. Pronto. Isso daqui tudo é débito dela, dessa pessoa. Isso é tudo débito. Eu vou juntar esses débitos. Para juntar eu uso mais. Então eu vou juntar esses débitos. Repara só. 0, 0, 0, 0. 9 mais 7, 16. Dá 3, conta 3 casinhas, ó. 1.600. 1.600. Ela está devendo. É menos, né? E 1.400 ela tem. Aí é com você. Se você está devendo 1.600 e tem 1.400, você vai pagar esses 1.400 e vai continuar devendo 200. Então é isso. Esse é um outro método de ser feito, tá bem? A gente considera, uma dica é considerar sempre tudo que é dinheiro que a gente tem positivo, então é o que a gente tem. O que for negativo é o que a gente deve. Então essa é uma boa forma de resolver esse tipo de conta, tá bem? Vamos para o próximo. Questão 9, tá aqui, ó. Num dia muito frio em Porto Alegre, a temperatura foi de 5 graus. Cadê? 5 graus, tá aqui, ó, 5 graus. À noite a temperatura diminuiu menos 7 graus. Aliás, diminuiu 7 graus, desculpa. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Pronto, essa daqui é a reta numérica que eu estava falando para vocês. Ó. Ele disse que a temperatura começou em 5 e depois caiu 7 graus, ou seja, ela diminuiu 7 graus. Aí ele quer saber em que temperatura ficou. Você vai fazer o seguinte, ó. Se ela caiu 7 graus, vamos contar 7 quedas. Então ela foi para o 4, depois foi para o 3, depois foi para o 2, depois foi para o 1, o 0, o menos 1 e o menos 2. Vê aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, caí 7 vezes. Se eu cair 7 vezes, caiu aonde a temperatura? Menos 2. Letra B, ó, que ele quer. Ele quer a letra que a temperatura fica. B, menos 2 graus. Interessante essa questão, né? E é assim, esse daí demonstra como é o funcionamento dos números inteiros. Os números inteiros funcionam nesse formato aí, certo? Essa reta numérica é essencial para você compreender como que funcionam os números inteiros, tá bem?
A questão 10 está acabando, a garganta já está ficando seca. Questão 10. Indique V para sentenças verdadeiras e F para sentenças falsas. E em seguida assinale uma única alternativa correta. A sequência correta é... Então a gente vai escolher, vai dizer qual é verdadeiro, qual é falso e vai marcar a alternativa correta aqui de acordo com a nossa sequência. O zero é maior que qualquer número negativo. Lembra da reta numérica? Lembra? Isso. De um lado da reta numérica vem os números positivos. Aqui tem o zero, né? E do outro, os números negativos. Lembra que eu falei que todo número que está à direita é sempre o número maior? Então, por exemplo, com relação aos números negativos, o zero aqui, e todos esses vêm à esquerda, números negativos, o zero sempre é maior, né? Verdadeiro. O zero é o maior que qualquer... Aí não. Que qualquer número positivo. Aí não, papai. Porque o zero é o número que está à esquerda dos números positivos. Por exemplo, o 1 já é maior que o zero. Então isso é falso. Qualquer número negativo é maior que qualquer número positivo. É maior? É maior? Isso é falso, pai. Falso porque os números negativos estão aqui, ó, do lado esquerdo. Isso é falso. Qualquer número positivo, 1, por exemplo, é muito maior do que qualquer número negativo. Qualquer número positivo é maior que qualquer número verdadeiro. Pronto. Então a sequência é V, F, F, F. Tá aqui, letra A. Joinha. Vamos lá. Questão 11. Questão 11 da alegria. Lucas comprou um celular e vai pagar em 6 prestações de R$105. Qual é o valor desse celular? Olha, o que é que Lucas vai fazer? Lucas comprou um celular e dividiu em 3 meses. Tá aqui, ó. Lucas fez isso, ó. 5, 6. Vai pagar 105 aqui, 105 aqui, 105 aqui, 105 aqui, 105 na quinta também e 105 na sexta. 105. 105 na sexta parcela também. É isso. Lucas vai pagar 105. O que é que a gente tem que fazer? Somar, não é verdade? Então soma cada uma dessas parcelas. Só que para aí, pai. Para aí, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. O que é que você está fazendo aqui? Você está fazendo uma soma de quê? De números que são iguais. Essa soma de números que são iguais, a gente chama de multiplicação. Então, a multiplicação é isso. É uma soma de fatores iguais. Então, já que a gente tem 6 fatores de R$105, eu posso fazer 105 vezes 6. Tá aqui, pai. Não tem problema, sem muitas delongas. Fácil demais, seus lindões. Ó, 6 vezes 5, 30, boa. Sobe o 3. 6 vezes 0, 0. Vezes 6, 3. 6 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Né? Todo número multiplicado por 0 é 0. 6 vezes 1, 6. Pronto. Então, o Lucas vai pagar quanto? R$630. R$630. Boa questão, né? Questão bacaninha. Vamos que vamos. Tá acabando, né? A última questão. A 12ª questão. Cadê? Aqui, achei. A nossa escola tem 306 alunos distribuídos igualmente em 10 salas. Quantos alunos a cada sala? Então, isso é uma continha de divisão. Imagina só o seguinte. Tu tem uma certa quantidade de alunos, né? Tá aqui, ó, uma quantidade de alunos. E tu quer dividir, separar eles igualmente por sala. Que nessa sala aqui A contém a mesma quantidade da sala B e contém a mesma quantidade da sala C. E aí é que se caracteriza a divisão. A divisão é isso. É uma separação de grupos, né? Então, vamos lá. 360 dividido por 10. Está aqui, ó. Isso tudo, gente, eu volto a repetir. A gente não vai ficar se batendo nisso. Não fique preocupado, não fique, meu Deus do céu, o professor trouxe uma coisa louca que eu não compreendi nada. Não, isso aqui tudo é basicamente o que eu quero que a gente aprenda durante essa unidade. Eu não vou ensinar vocês equações, coisas mirabolantes. Então o importante é a gente aprender isso aqui. Se a gente aprender a calcular,
Tudo isso, aprender a calcular frações, aprender a calcular porcentagem, uma parte diária, conhecer as figuras geométricas, tudo isso eu acho que já vai ser de suma importância, tá bem? Então vamos lá. 360 dividido por 10, ó. Corta o zero daqui, corta um zero daqui. Pode, professor? Pode. Se tem zero de um lado e do outro, a gente pode colocar sempre um compensando o outro. Professor, tem dois zeros aqui, eu posso cortar os dois por um? Não. Não. Aí não. É só um pelo outro, tá bem? Então, ó, 36 dividido por 1, 36. Matou a questão já. Que coisa fácil. Tá aqui, pai. Tá aqui. Questão 12. Matou a questão nesse corte aí. Firmeza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Volto a repetir. Não se desesperem. Não fiquem achando que eu trouxe coisas mirabolantes. A gente tá aqui para aprender. Essa primeira aula não é nada comparado ao que a gente vai aprender durante o percurso. Aqui eu só estou dando uma explicação já muito direta, muito direta. Nem que você não tenha compreendido o conteúdo que eu trabalhei aqui, o que vale mesmo é você tentar compreender, a sua tentativa de tentar absorver esse conteúdo. Eu trouxe da forma mais prática possível. Porém, se você não compreender, mesmo assim, a gente ainda vai trabalhar esse conteúdo, o conteúdo mesmo, não somente os exercícios, a gente vai trabalhar durante o percurso, tá bem? Então é isso. Fiquem com Deus, um beijão a todos, até mais.